2 Reis, capítulo 6, está escrito, e você vai poder nos acompanhar aí na sua casa. E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Cada um de nós vamos pegar uma viga e vamos construir um lugar para que possamos habitar. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. E ali Eliseu, preste atenção, cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o, estende a tua mão e o toma. Só até aqui eu quero orar com você, profetizar sobre a tua vida nessa hora em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado porque tu és o Deus que fala, o Deus que se revela, o Deus que se move. E eu tenho certeza que nessa noite, Pai, o Senhor tem uma palavra de vida para cada coração. Não só essa liberação que nós traremos agora, mas também aquilo que ainda vai ser liberado. Que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor esteja tocando as famílias, tocando os maridos, as esposas, os filhos. Nós declaramos e profetizamos um novo fôlego de vida sobre cada família. Que aquilo que estava morto, Senhor, ressuscite. Que aquilo que estava perdido, que seja achado. Que aquilo, Senhor, que estava no coração das pessoas como sentimento de destruição, de fracasso, de perda, que o Senhor traga restituição, que o Senhor traga de volta a esperança, que o Senhor traga de volta a visão, que o Senhor traga de volta os sonhos, Pai, que foram perdidos ao longo do tempo do sofrimento, porque a esperança adiada, ela adoece o coração. E quantos corações estão enfermos hoje, Deus, precisando do teu abraço, precisando da tua cura, precisando do teu toque. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor é aquele que opera tudo em todos, segundo a tua boa vontade e segundo o teu querer. Seja glorificado, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda comigo, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus lindos, todos nós passamos por etapas e fases na nossa vida que nos sentimos fracassados sem que um processo termine. Deus, Ele está nos fazendo viver uma nova etapa, um novo ciclo na nossa história, mas de repente a gente já determina o fracasso sem que o fim chegue. Determinamos já que somos perdedores, ou nos sentimos perdedores, exatamente sem que você chegue à etapa final, sem que você chegue até o pódio. Aliás, você nem acredita que existe um pódio para você, que o Senhor, Ele pode te exaltar em meio a uma circunstância, em meio a uma situação. E de repente nós vemos que esse sentimento também existiu no coração dos filhos dos profetas, quando decidiram ir até o Jordão construir um espaço mais amplo, um espaço maior, porque eles entenderam que o lugar onde eles estavam era um lugar estreito, era um lugar apertado. E todos nós, quando temos sonhos e temos projetos, nós criamos expectativas, e é natural que você crie expectativa, é natural que você idealize um projeto, e de repente você espera que aquele projeto aconteça do jeito que você idealizou, do jeito que você pensou. Mas eu sei que muitas vezes a gente também não conta com os erros de percurso, com as circunstâncias adversas que virão a acontecer, e por causa disso nos frustramos. Não queremos tentar novamente, não queremos insistir em uma situação, exatamente porque já nos sentimos perdidos, já nos sentimos fracassados, sem que o fracasso de fato tenha acontecido. E eu sempre falo para as pessoas que ninguém é bom nem ruim até que chegue até o fim. Eu sempre falo aquilo que está escrito lá em Eclesiastes, e declaro e profetizo que o fim será melhor do que o começo. Eu sempre falo que da promessa de Deus até a terra da promessa existe um deserto. Eu sempre falo que Paulo
quando ele recebeu uma palavra do que ele seria, ele passou 3 anos no deserto de Damasco, sendo preparado e treinado por Deus. Então existe um processo na nossa vida, que se chama o amolar de ferramentas, que se chama o processo de construção, que se chama o processo, talvez da metade do caminho, que você não chegou até o fim, mas está no meio. Só que no meio você começa a enfrentar os seus maiores embates, os seus maiores desafios, e você já não quer prosseguir, você já quer abandonar o barco, você já quer chutar o pau da barraca, você já quer esvaziar o tanque, você já quer desistir, exatamente porque você já entendeu, e Satanás é especialista em destruir sonhos e projetos, principalmente atacando a nossa mente. Você entendeu que já perdeu, você entendeu que não vai terminar aquilo que começou, que Deus ele não vai te habilitar, que Deus ele não tem uma porta de escape, que Deus ele não vai fazer. Por quê? Porque até agora não fez, porque eu tenho esperado e as coisas só têm piorado. Mas eu quero declarar para você, como foi cantado aqui, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que opera tudo em todos, segundo a sua boa vontade e segundo o seu querer. Entenda nesta noite, que o Deus que fez a promessa, o Deus que gerou um desejo no teu coração, que gerou um objetivo, que te fez nascer com um propósito, é o Deus que começou a boa obra, e Ele vai até o fim. E tudo que você tem enfrentado e passado como desafio, como problemas, como adversidades, isso não define que você está no lugar errado, que você está no processo errado. Isso define que Deus está construindo testemunho na tua história, que Deus está construindo uma fortaleza ainda maior, te amadurecendo, forjando o teu caráter, para que você possa chegar no destino que Deus estabeleceu para a sua vida. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então de repente, Eliseu era um mentor, e eles tinham submissão e foram até Eliseu, em um momento difícil da nação. Nós queremos construir ao lado do Jordão. A decisão foi perto do Jordão, por quê? Porque tinha madeira, porque tinha água, porque a terra era produtiva. E de repente, a escolha parecia ser perfeita, e tinha espaço para que eles pudessem construir um novo lugar de reuniões. Parece que você fez a decisão correta, tem tudo para dar certo, o plano é perfeito, não tem como falhar. E de repente, eles vão até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz: vocês podem ir. Só que eles decidiram não ir sozinho. O Senhor pode ir conosco? O Senhor pode nos acompanhar? Eles não só pediram autorização, mas eles acreditavam na unção e na autoridade profética que estava sobre o profeta Eliseu. E quando eles chegam às margens do Jordão, de repente, um homem trabalhando com toda a força, com todo o vigor, com o machado que era emprestado, não era dele, ele bate ali na madeira, e de repente o machado ele quebra, ele se solta. Às vezes você vai com tanta sede em cima daquilo que você deseja e sonha, que você não conta com os imprevistos, você não conta com as adversidades, você não conta que vai dar errado, que tudo vai dar certo. Você vai com tudo, é o que você quer, é o que você sonha. Esse é o ano que eu vou romper, esse é o ano que eu vou conquistar, esse é o ano que eu vou chegar, esse é o ano que Deus vai fazer. Meu Deus, eu vou romper no trabalho, eu vou romper na família, eu vou romper no ministério, eu vou romper financeiramente na saúde. E a gente começa a criar expectativas positivas. Isso não é errado, porque isso é a esperança que nós temos, que o próprio Deus ele gera, de vivermos o melhor. No dia que a esperança de dias melhores não existir no meu e no seu coração, nós estamos mortos. Embora estejamos vivos fisicamente,
estamos mortos, porque uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não projeta, uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa que ela está como um zumbi nessa terra. Abraão creu mesmo contra a esperança. Isso não é errado. O grande problema é quando nós tiramos a conclusão de que pelo fato de um erro ter existido, ou 2 ou 3, isso define que a escolha do lugar e o direcionamento não foi de Deus. O grande problema é que a gente entende que alguém adoeceu porque está pagando preço. O grande problema é quando a gente entende que a porta se fechou porque a pessoa está em pecado. E nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes Deus ele tem um propósito de nos ensinar algo que nós ainda não aprendemos. Deus quer nos revelar algo que ainda não foi revelado. Deus quer nos amadurecer em áreas que nós ainda não amadurecemos. Deus quer nos fazer chegar a lugares que nós ainda não chegamos. O Jordão era o lugar certo. O lugar tinha madeira, era o lugar certo. Eles foram debaixo de uma palavra profética. Foi correto? Foi. Porque eles estavam submissos à autoridade de Deus através do profeta. O grande problema é quando você entra em pânico e em desespero, quando você perde o seu instrumento de trabalho. O grande problema é quando você perde o foco, quando você entende que o que você tinha para trabalhar você não tem mais, quando você entende que o seu ministério está fracassado, quando você entende que aquilo que você podia fazer você já fez e agora você não pode mais realizar nada. Aí você entra no desespero, no colapso. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Principalmente quando você usava uma ferramenta que não era sua. E eu sempre falo que ninguém faz nada só. Nós fazemos tudo em unidade e em junção. Por isso que nós somos o corpo e a noiva do Senhor Jesus. Cada um tem a sua função dentro do corpo. Não tem como uma pessoa ela tocar, ela cantar, ela compor, ela pode fazer tudo, mas ela foi chamada de maneira específica para fazer algo que vai exercer com mais excelência. E de repente, quando aquele homem ele perde o machado, ele perde ali a sua ferramenta de trabalho, parte dela, ele entra em desespero. Esse desespero não vai resolver nada. Esse desespero só vai piorar o teu estado emocional. Esse desespero são informações que vão chegando, informações negativas. Parece que nós estamos vivendo os dias de Jó, que vem um com uma notícia, é triste, vem outro com outra notícia, é triste. Mas eu quero declarar para você, nessa noite, que nós não estamos caminhando seguros nas notícias dessa terra. Nós estamos caminhando debaixo das promessas de Deus, fundamentados nas notícias que vêm do alto. O que Deus pensa de mim, o que Ele fala de mim, o que é que Ele diz sobre mim. Se Ele me deu a direção, Ele é responsável pela minha vida, Ele é responsável pela minha casa, Ele é responsável pelos projetos e pelos sonhos que Ele gerou no meu coração. Agora o processo pode ser diferente. E de repente ele perde o machado. Aí o que é que ele faz? Ele corre para o profeta. Eliseu, eu perdi, nem era meu. Que responsabilidade. Ele ficou ali desesperado. E é interessante que o profeta Eliseu, ele pergunta: onde foi que você perdeu? A minha pergunta hoje para você é: isso é forte, o Jordão não é o lugar errado. Você não estava fazendo algo errado, mas onde foi que você perdeu? Onde foi que você ficou no meio do caminho? Não foi de propósito, pastor, eu sei. Eu não queria ter errado, eu sei. Eu não queria ter falhado, mas qual foi o lugar que você viu os sonhos caindo por terra, que você viu a visão sendo perdida? Qual foi o lugar que você viu o machado saindo das suas mãos? Onde foi que você perdeu a unção?
Onde foi que você perdeu a visão do alvo? Você sabe onde perdeu. Deus vai trazer à tua memória. Onde foi que eu perdi a sede de buscar a Deus? Onde foi que eu perdi o desejo de estar na casa dEle? Quando foi que eu me perdi dos momentos de oração, de intimidade, de busca que eu tinha com o Senhor, e agora eu não tenho mais, eu não desejo mais isso? E é interessante que o profeta perguntou ao homem: onde você perdeu? Você sabe onde você perdeu o primeiro amor? Você sabe onde você perdeu a visão do seu chamado? Você sabe onde você perdeu a visão da sua família? Você sabe onde a saturação aconteceu? Você sabe onde você perdeu o domínio daquilo que você estava executando? Mas muitas vezes Deus, Ele permite, preste atenção, isso aqui é forte, que venhamos a perder algumas coisas, para que a nossa memória seja ativada, para que venhamos a aprender a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a entendermos que por mais que a visão seja boa, que o lugar seja perfeito, que o machado seja ideal, se Ele não fizer, se Ele não restituir, se Ele não concluir, nada acontecerá, porque Jesus mesmo, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E de repente o profeta, ele pergunta: onde você perdeu? E ele foi lá e mostrou o lugar exato onde ele tinha perdido o ferro do machado. Às vezes a gente precisa reconhecer algumas coisas. Às vezes a gente precisa voltar ao primeiro amor. Muitas vezes nós precisamos reconstruir a nossa história. Eu sempre tenho falado, estamos vivendo uma fase pandêmica desafiadora no Brasil, no Agreste aqui, e nós muitas vezes só estamos olhando para a horizontal. Nós não estamos olhando para a vertical. Não é espiritualizando tudo. Existem questões políticas, existem questões de saúde, mas existe uma promessa lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Comece a olhar para o alto, comece a olhar para aquele que pode restituir, comece a olhar para o Pai das luzes, onde Ele não tem mudança nem sombra de variação, está lá em Tiago. E eu declaro sobre você nessa noite, sobre você que está em casa, mulher, ainda esta semana o teu milagre acontecerá. Amanhã você vai receber um zap, e esse zap vai trazer a confirmação do que você tem buscado de Deus. Homem, esse não é o fim. Levanta a tua cabeça, o processo começou agora. Deus é contigo, Ele te fortalecerá e vai restituir tudo que foi perdido. Se você crê, diga aleluia. Então de repente o homem vai até o lugar onde ele perdeu, e o profeta diz: estende a mão. Quando ele estendeu a mão, o machado começou, o ferro do machado a flutuar, e foi restituído o machado para aquele homem, a ferramenta de trabalho. E a obra, ela teve a sua continuidade. Deixa eu te fazer entender 3 princípios hoje. Como lidar com o sentimento de fracasso? Primeiro princípio: não entenda que os erros de percurso determinam que você está na direção errada. Porque nós queremos muitas vezes, como seres humanos, concluirmos que porque a coisa não está dando certo, não é de Deus. E não é bem assim.
Entenda que você está às margens do rio de Deus, que você está no lugar da madeira. O que foi que Jesus veio a ser lá na frente? Carpinteiro. Ele sabia o que era lidar com a madeira, cortar a madeira. Segundo princípio, como lidar com o sentimento de fracasso. Quando você não conseguir resolver um problema, procure alguém segundo o coração de Deus, um mentor, um orientador, alguém que você confia, para que essa pessoa te ajude no direcionamento que você precisa. Ele procurou Eliseu. Às vezes você está procurando pessoas erradas, pessoas que não têm visão de crescimento, pessoas que não vão te ajudar a restituir o que você perdeu, que vão só dar bronca, que vão te criticar, que querem ver a tua desgraça, a tua ruína. Mas quem tem um coração como o de Eliseu, diz assim: não se preocupa não, vamos lá, onde você deixou cair? Onde é que você perdeu? Quem te ama vai dizer: isso acontece, podia acontecer comigo também, eu erro também, eu falho também, eu fracasso também, eu sou um ser humano também, eu errei com você também, eu falhei com você também. É assim que alguém que nos ama vai agir. Até porque a pessoa pode corrigir, pode. Ela pode orientar, pode. Como trabalhar, bate mais leve, não tão pesado, para que não possa quebrar novamente. Terceiro princípio, foi restituído. Mas eu entendo que se o ferro se soltou da parte de madeira, ele foi encaixado novamente. Deus restituiu, mas quem conserta a ferramenta é você. Isso é forte. Deus restituiu o ferro, mas Deus não encaixou o ferro na madeira. Quem fez isso foi o homem. Então Deus trabalha em parceria conosco. Se Deus já colocou nas suas mãos, comece a trilhar o caminho do conserto. Comece a agir como Deus está mandando agir. Comece a executar o que Deus está mandando você executar. Aqui a palavra não mostra que Deus encaixou, foi desencaixado, foi perdido o ferro do machado. Quem encaixou foi o homem. Você está entendendo? Então Deus, Ele restitui, Ele coloca nas suas mãos e vai te capacitar para consertar a ferramenta. Como assim, meu pastor? Deus já deu a direção, Ele já trabalhou na terra do coração, Ele já construiu, Ele já fez, Ele já adubou. Agora vai lá e coloca a semente, vai lá e tem a atitude. Mas se soltar de novo, se perder de novo, mas não perca a esperança de concluir esse projeto. Pode perder uma vez, duas vezes. Se a coisa é de Deus, Deus vai te dar graça e Ele vai te capacitar para concluir o que você começou. Eu declaro que todo pessimismo, que todo sentimento de fracasso, que toda seta do diabo contra a tua vida, que diz que você não vai vencer, que você não vai chegar, que você não vai ver a amplitude do lugar, eu declaro nessa hora que caia por terra no poder do nome de Jesus. Porque nada nos separará do amor de Deus, nada nos impedirá de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Para onde nós formos, a presença do Senhor nos acompanhará. Você tem promessa de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Levanta a cabeça, vá adiante, prossiga, insista. Os erros não definem que você não está no lugar certo, você está no lugar certo. A obra é de Deus, mas isso acontece porque nós somos seres humanos, nós podemos errar, e os erros muitas vezes são até permitidos por Deus, para que o Senhor nos ensine a depender dEle. Deus restituiu, então conserta. Começa a consertar a família, começa a consertar os relacionamentos,
Começa a pedir perdão e começa a liberar perdão. Começa a entrar no foco e no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, para finalizar nessa noite, que todo o sentimento que Satanás lançou no teu coração, de que você é um fracassado, de que você é uma fracassada, de que você é um perdedor, uma perdedora, que caia por terra em nome de Jesus. Não deixe que a sua mente te bloqueie de viver o que Deus tem para a sua vida. Deus vai prover o que você precisa. Deus vai prover, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional e espiritual. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E nós queremos orar por você. Eu queria chamar o pastor César aqui para estar orando por mim e por você nessa hora, e que você possa se apropriar dessa palavra, que você possa se levantar como um vencedor, como uma vencedora. E em nome de Jesus, que o destino que foi traçado para a sua vida e para a sua família, ele possa acontecer, ele possa ser concretizado, pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem nessa hora e começa a agir como só o Senhor pode agir. Começa a fazer como só o Senhor pode fazer. Vai tocando nas mentes e nos corações, e vai realizando aquilo que só o Senhor pode realizar. Vamos orar, meu lindão. Pega o microfone aí, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, profeta. Você aí na sua casa, feche os seus olhos. Aonde você está agora, coloque o seu coração diante do Senhor. Que a palavra semeada hoje possa permear o seu coração. Que a palavra liberada hoje sobre a sua vida possa invadir você por completo. E que essa palavra faça diferença, mude você. Aí onde você está, feche os seus olhos. Pai amado, nós nos colocamos agora na Tua presença, Senhor, e clamamos a Ti, ó Pai, juntamente com as pessoas a quais o Senhor colocou diante dessa transmissão. E nós Te pedimos, Senhor, que o Teu mover, que o mover do Teu Espírito, que a Tua ação poderosa, meu Deus, comece agora a agir por meio do efeito da palavra liberada nessa noite. Que a Tua palavra traga crescimento, traga libertação, traga cura, traga restauração, meu Deus, e que todas as áreas da vida daqueles a quais ouviram nessa noite a Tua palavra, daqueles a quais foram envolvidos pelo Teu mover, que agora a vida dos Teus filhos, a vida dessas pessoas comece a receber o impacto e o poder da Tua palavra para a glória do Teu nome, Jesus. Nós Te clamamos nessa hora por famílias, por pessoas, por vidas das quais tem sido, Senhor, influenciada por uma palavra, por uma mensagem que tem sido anunciada e pregada pelo mundo. Mas nessa noite nós anunciamos a Tua boa palavra. A Tua palavra foi anunciada nessa noite por meio de louvores, por meio dessa palavra pregada, ó Deus, e nós Te pedimos que essa palavra, Senhor, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó Deus, que essa palavra agora, junto com o Teu Espírito, traga restauração, cura, libertação, meu Deus, para a glória do Teu nome, meu Pai. Nós cultivamos essa palavra, e essa palavra que nós guardamos, nós anunciamos essa palavra, e é nessa palavra que vamos permanecer para a glória do Teu nome. Estamos edificados nessa palavra, nós vamos viver por meio da Tua palavra, meu Deus. É isso que nós oramos, e é isso que nós profetizamos sobre cada vida, sobre cada família, no nome de Jesus. Aleluia.